pessoal do Facebook. Vamos lá para mais uma leitura, né? É o nosso 17º dia, né, de leitura do livro Amar e Ser Livre. Esse livro aqui, do Prem Baba, tá? Nossa, hoje tá escuro. Próximo dia eu vou ligar isso aqui na minha frente. Então, ontem, né, hoje é dia 25 de abril, né, domingo, aqui no Brasil. E ontem a gente falou sobre o processo de cura da família, né, sobre o quanto ele é lento, né, o quanto ele de fato nunca acaba, né, porque olhar para os nossos pais é um processo longo, né, é um processo que envolve nossa maturidade. Quanto mais maduros nós ficamos, quanto mais com o ego menos frágil nós ficamos, quanto mais nós vamos aceitando a contrariedade, né, daqueles pais idealizados não existirem, né, e de nós mesmos, né, da idealização que a gente criou sobre nós mesmos não existir, é um longo trajeto. A gente precisa desenvolver primeiro uma certa maturidade para que isso seja possível. Então, não tenham pressa, né? Não tenham pressa, mas façam esse exercício diário de trazer para a consciência tudo aquilo que for possível naquele momento, né? No momento que vocês estiverem vivendo. Isso vai ajudar muito. Bom dia, Lezinha. Estou aqui falando, resumindo um pouquinho de ontem, né, a conversa de ontem, e para a gente já entrar no assunto de hoje, né, que é uma visão muito diferente. Foi o primeiro lugar que eu acessei esse ponto de vista, né? Porque o livro, nesse caso, é escrito por uma pessoa, um homem, né? E tem o ponto de vista dele, né? Então isso eu sempre gosto de frisar. Então a gente lê vários livros justamente para que a gente tenha diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema, né? E esse ponto de vista que ele trouxe aqui, para mim, foi muito inovador quando eu li em relação à maternidade, que se estende também à paternidade, tá? E ao mesmo tempo foi um pouco chocante, porque eu precisei olhar para um lugar em mim e fazer uma pergunta que doeu sentir para mim a resposta naquele momento, que é o porquê quem em mim escolheu ser mãe. E é uma pergunta muito diferente de tudo que a gente ouve por aí, né? E você se perguntar isso e deixar com que a resposta venha de forma honesta, não é um processo simples, né? Precisa ter maturidade para conseguir esse lugar. Então, assim, naquele momento eu tive consciência, né? Consegui acessar muitas respostas com muita maturidade, com muita clareza, mas a cada dia eu percebo que eu entendo cada vez mais o porquê eu decidi ser mãe, né? Não é só porque, ser mãe é maravilhoso. Existem motivações egoístas e isso é muito difícil olhar. Mas quando a gente olha, quando a gente compreende, é quando a gente para de projetar muita coisa nos nossos filhos, né? Então é isso, eu vou começar a ler, porque é bastante coisa, né? Tem alguns capítulos que eu consigo resumir bastante, mas tem outros que eu leio e falo, meu Deus, não dá para tirar nada, né? Então vamos lá. O verdadeiro significado da maternidade para o Prembaba, tá? Então esse título, o verdadeiro significado da maternidade, também me incomoda um pouco, porque para mim o significado da maternidade, cada um vai dar o seu, né? Então aqui ele mostra uma possibilidade, né? Assim, e não é nem o seu, são vários, né? A maternidade, na verdade, como tudo, é uma coisa matricial, né? Tudo depende do lugar onde você está. Bom dia, Rô. Do lugar onde você está, você tem uma forma de enxergar a maternidade. Do momento que você está, você se questiona sobre coisas diferentes em relação à maternidade. Então, eu não acredito nesse lugar de um verdadeiro significado da maternidade, né? Bom dia, Guto. Eu acredito que a maternidade ela tem diversos olhares, partindo inclusive da mesma mãe, né? E a paternidade, diversos olhares partindo do mesmo pai.
né? Então, primeira coisa, boa noite. No Japão é boa noite. Eu sempre esqueço, gente. Então vamos lá. Então, o verdadeiro significado da maternidade, que para os pais presentes, vocês podem entender muito do que está aqui para a paternidade, tá? Ele escreve para a maternidade porque geralmente assola muito, né, as mães, tudo isso, mas eu acredito que também tem esse questionamento e também é necessário que ele seja feito para os pais, né? Principalmente os pais que desejaram ter filhos, né? E também para os pais que nunca pensaram em ter filhos, mas que geralmente são mobilizados ou pressionados ou obrigados pelas mães, né? Pelas mulheres a serem pais, mas que depois adoram, né? A grande maioria. Mas se coloquem aqui também em muitas partes, tá? Desse trecho do livro que ele endereça para mães, para a maternidade, mas que eu digo que sim, se aplica à paternidade também. Seria muito saudável que os novos pais também começassem a refletir sobre tudo isso e levassem para suas parceiras também, né? Então vamos lá. Aí ele fala, né? Quero fazer um link entre a carência afetiva e a maternidade, pois percebo que nossa sociedade precisa ter uma melhor compreensão do verdadeiro significado dessa iniciação espiritual que é ser mãe e pai. Em maior ou menor medida, falando sobre carência, todos nós, em algum momento da infância, nos confrontamos com o sentimento de que não estamos sendo amados, ou de que fomos abandonados, rejeitados, excluídos ou humilhados. Toda criança sente isso, não importa o quão maravilhosos sejam os pais, né? É natural do ser humano sentir isso no início da sua jornada, onde ele nem consciência de eu ele tem, né? Todos nós sentimos faltas da mãe e desejamos o amor exclusivo dela. Então, primeiramente da mãe, né? Sempre. O primeiro vínculo que se forma é com a figura materna, que às vezes não é a mãe biológica, às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, né? Muitas mães morrem no parto, alguma mulher assume, né? Então, assim, figura materna sempre, tá? Não necessariamente aqui mãe biológica, tá bom? Porém, nem mesmo uma mãe muito amorosa e consciente pode suprir a necessidade de amor exclusivo que a criança exige. Eu achei interessante que essa postagem, né, eu postei essa frase, acho que foi ontem, e foi uma das mais curtidas, né? Ou seja, chegou para muita mãe como um respiro, ler isso, né? Para a gente ver quanto é urgente a gente sair do lugar romantizado da maternidade, que faz com que seja tão cruel esse caminho muitas vezes, né? Nasce então uma carência, um buraco em nós. Isso faz parte do processo natural de estruturação do ego, né? Ou seja, acontece com todo mundo. Todo bebê se sente rejeitado, ignorado, excluído, não amado, né? Só que ele ainda não tem nem percepção do que é sentimento. Ele mesmo não tem essa noção. Mas é assim que o corpo dele, aí vem várias tensões, tem uma explosão dentro dessa criança. Porque para ela a mãe é ele, a mãe é ela. Não tem diferenciação nos primeiros meses de vida, né? O peito não é um seio, a mamadeira, não é uma coisa. Para ele não é algo separado dele. Ele ainda é o todo. Porque era o mundo onde ele habitava no útero. No útero ele era tudo ali, né? Ele era a mãe, né? Ele era integrado, completamente integrado àquele sujeito, àquela mulher, né? E de repente, quando ele sai, ele ainda percebe o mundo como sendo ele. Tudo é ele, a mãe é ele, né? Então ele não tem essa diferenciação. E aí quando ele vê que a mãe falta, né? Quando a mãe sai de perto, aquilo é uma dor, como se fosse realmente uma mutilação, né? Como se ele fosse naquele momento tirado dele um pedaço, né? E ele sofre, né? Esse conflito é muito grande, ou seja, todos nós vivemos esse conflito. O próprio nascimento é um trauma, né? Imagina você sair de um lugar, né, com baixa frequência de ruídos, onde você está ali quentinho, confortável, protegido, sendo suprido, não tendo que fazer nada, né? E de repente
Você passa ou não por um canal estreito, né? De alguma forma você sai dali e vem para esse mundo repleto de sons, de cores, de barulhos, né? Isso é extremamente traumático, né? É um lugar de muito, é muito assustador. Então, o nosso primeiro trauma é o nascimento, né? Bom dia, Elaine! Saudade de você, mulher. Então, isso faz parte, né? Esse processo, né, de sentir essa falta, esse buraco, essa carência, é natural, né? Não tem nada de, ah, não, eu nunca passei por isso, minha mãe era perfeita. Sua mãe era perfeita, o que é ser perfeita? Né? Então, só de falar minha mãe era perfeita já existe alguma questão para ser olhada. Que existe uma mãe idealizada, uma vez que não existem mães perfeitas, não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos. A perfeição é uma busca que gera frustração, né? É a crueldade da perfeição. O caminho natural da alma humana é amar desinteressadamente e tornar-se o próprio amor. Mas no seu estado embrionário, ela experimenta justamente o oposto disso, o desejo de receber amor exclusivo. Ou seja, a nossa natureza primitiva, ela é egoísta, porque naquele momento está se formando um ego, né? Eu preciso desse lugar de perceber que eu sou um só nesse plano. Eu preciso entender esse lugar. Ou seja, o primeiro passo de um ser na Terra, ele é egoísta. Ele vem de um divino, a hora que ele chega aqui, ele precisa de um primeiro egoísmo para se formar, né? Ele quer tudo para ele. O bebê, ele quer tudo para ele. E por muitos anos, eles vão querer tudo para eles, inclusive a mãe, né? Que é onde existe um sufocamento muito grande, né? Agora na pandemia, então nem se fala, né? Principalmente quem está com criança pequena em casa. É uma coisa doentia. Eles querem a gente só para eles. E não importa o quanto você dê de atenção, não importa o quanto você dê o que for para eles, não é o suficiente. Porque esse egoísmo tá ali, né? E aí é um trabalho diário da gente se trabalhar para que a gente possa dar conta de sermos altruístas e ensinar isso para eles e aos poucos eles irem, a gente ir soltando a corda, eles irem soltando a corda, né? Mas é um processo. A carência tem sempre alguma coisa a ver com a mãe. Por isso que todo mundo fala, é tudo culpa da mãe, não é não, viu, gente? Mas a carência tem normalmente muito a ver com a mãe, né? Apesar do pai também ter o seu papel no jogo, né? Mas que aqui ele não entra muito a fundo. Em algum momento você já questionou, e é aqui que vem o pulo do gato, né? Esse questionamento dele, quando eu li, eu fiquei assim, meio tonta por algumas horas. Em algum momento você já questionou por que as pessoas querem ter filhos? Já notou a existência de uma programação social que nos conduz a casar e automaticamente ter filhos? E quando você tem o primeiro, o pessoal fica perguntando do segundo, aí você tem o segundo perguntando, aí você tem dois meninos, tipo eu, assim. Aí vem as pessoas perguntando, e aí, não vai ter uma menininha? Gente, sociedade é cruel. Você já se perguntou se isso realmente faz sentido? Eu percebo essa questão como fonte de angústia, né, para muita gente. Em primeiro lugar, se faz necessário descobrir quem em você, bom dia, Flávio, quem em você busca ter um filho, quem em você deseja de fato ter um filho, né? De onde vem esse desejo? E aí aqui ele entra um pouco na questão do Dharma, do Karma, né? Porque aqui tem uma visão bem, vamos lá. Bom dia, voltamos. Vamos ver até onde o Instagram me deixa, né? Caiu aqui depois de 16 minutos, né? Mas vai estar tudo salvo, tá? No Facebook, né? Bom dia, caímos. Mas depois quem perdeu o começo é só ir no YouTube, tá? No meu link da bio, consegue acessar o canal do YouTube, tá tudo lá. E tá sendo salvo também aqui no Facebook, tá bom?
Então depois é só checar, né? Porque o Instagram caiu. E olha que hoje eu nem falei sobre sexo. Porque eu tava cismada, né? O Rodrigo também falou, será que toda vez que você fala de sexo ele te derruba? Não, não é. Eu não tinha falado e caiu do mesmo jeito. Ele tá bem estranho, né? O Instagram. Por isso que eu resolvi espalhar esse conteúdo, né, para o meu Facebook, para o YouTube, coloquei no Spotify, né, também estou com um canal, chama MairaCast, lá no Spotify, então para quem quiser ouvir, tá tudo lá, todos os episódios, tá? E vou colocar no meu site também, porque não dá para depender do Instagram não, tá bom? Então fica a dica até para quem trabalha com rede social aqui, né? Não fiquem muito focados no Instagram, ele não está dando conta, né? E ele também não está fazendo entrega, ele só está entregando Reels por causa da competição dele com o TikTok, né? Então aproveito e já dou um curso aqui de marketing digital. Então vamos lá. Então a primeira coisa é a gente se perguntar quem em nós, qual a nossa parte, né, que está querendo ter filhos, né? Caiu, Guto, caiu, mas tá lá no YouTube, tá no Facebook, tá bom? Então depois eu vou salvar para o YouTube na hora que terminar aqui, né? Aí eu encerro no Facebook, que tá salvando desde o início, e aí você consegue ver inteiro lá no YouTube, tá bom? Instagram eu tô usando realmente porque eu acredito que em algum momento ele vai parar de cair, mas ele continua caindo, tá? Mas vamos lá. E aí aqui ele fala, ele traz alguns conceitos de Dharma, de Karma. Eu não vou me aprofundar muito porque eu não quero levar essa conversa para o lado, né, de doutrina, né, dessas crenças, tá? Apesar de ser bem interessante, né, como ele enxerga essa questão de ser um karma mesmo, né? Muitas vezes, dependendo de como essa escolha é feita, de ter filho ou não ter filho, a gente gera um karma a partir daquela escolha. Porque teoricamente a gente não precisaria ter filho para conseguir a evolução que a gente precisa conseguir, e por conta da carência afetiva, a gente acaba decidindo ter filhos, e aí com isso nós criamos um karma. E aí a gente vai ter que lidar com o sofrimento gerado por isso, né, que normalmente vai acontecer. Mas que a evolução também é possível, né? Talvez um outro caminho, mas não era necessário ter um filho para isso. E é isso que ele vai discorrer aqui, tá? Às vezes, ser mãe faz parte de um verdadeiro comando espiritual, e ser pai também, um comando do coração. Porém, ainda é muito raro que uma mãe tenha consciência da maternidade como uma iniciação espiritual. E o pai também não tem essa consciência, né? Eu fico pensando, o que eu pensava antes de ler isso, né? O que era? Por que eu queria ser mãe? Né? O que era a maternidade? O que é a paternidade? E hoje, né, depois de 10 anos nessa função, eu compreendo que faz parte, sim, de um processo de evolução espiritual gigante, a maternidade e a paternidade, porque é através dessa experiência que a gente vem mexendo em lugares que sem esse papel, essa função, talvez nós não teríamos entrado, né? Não teríamos olhado, não teríamos nem coragem para olhar. Eu falo que boa parte do meu processo de autoconhecimento mais profundo, ele aconteceu a partir do momento que eu percebi que eu estava projetando coisas no meu filho mais velho que não seriam saudáveis para o desenvolvimento dele. Então, o meu amor incondicional ao meu filho me moveu para essa direção de me conhecer melhor, de me tornar melhor como indivíduo, como sujeito, para que aí sim eu pudesse estar presente para ele como uma mãe suficientemente boa e com uma mente equilibrada, na medida do possível, né? É muito raro encontrar casais que estão nessa frequência. O mais comum é que os casais tragam filhos para o mundo apenas para responder a uma programação social e cultural para atender às necessidades da própria criança ferida, para aliviar a carência. Na maioria das vezes, os filhos são gerados de forma inesperada, sem planejamento ou escolha consciente. E mesmo quando existe uma escolha, a decisão é fruto do medo da escassez, do medo da solidão. Então, muitas mulheres, principalmente, acabam decidindo ter filhos de forma inconsciente, tá? Não é consciente, mas tem um lugar dentro delas que busca suprir um buraco, uma carência, por questões emocionais geradas por traumas de infância, pelos bloqueios na infância, pela falta de mãe e pai.
né? Então ela, de forma inconsciente, gera aquele ser para que ele venha para dar amor a essa mãe, para que ele venha para cuidar dessa mãe. Então entendam aqui, isso é muito real, tá? Entendam aqui que muitas vezes essa criança ela não é gerada para ser amada. Ela é gerada porque aquela mãe tem desejo de ser amada por aquela criança para suprir um buraco, uma carência que é dela. E é preciso tomar consciência disso sem crueldade, sabe? Olhar e falar, cara, ok, veio desse lugar sim essa decisão. Então o que que eu faço? Eu vou procurar ajuda para que eu cesse ou lide com essa carência sem projetar nos meus filhos um lugar de onde vai vir, né, o suprimento. Porque se eu coloquei um filho no mundo, o que se espera dessa mãe, desse pai, é o altruísmo, né? É a capacidade de dar o amor incondicional. E como que uma mãe consegue dar amor incondicional se ela não sente amor? Se ela gerou aqueles filhos de uma forma inconsciente para receber um amor que ela deseja e que ela não tenha recebido ou que talvez não tenha sido suficiente para aquele ego, né? E aí daí que nascem as mães narcísicas, cada vez mais frequentes, tá? Na maioria das vezes, os filhos são gerados de forma inesperada, sem planejamento ou escolha consciente, e mesmo quando existe uma escolha, a decisão é frutal. Ainda é muito comum os pais trazerem os filhos sem estarem desejando por eles. Ou, quando os desejam, essa vontade atende somente à necessidade de se realizar através deles. É a síndrome de Walt Disney, a esperança mágica de que o relacionamento e a família trarão felicidade eterna. Quando eu tive meu primeiro filho, eu tive essa ilusão. E outra ilusão que eu tive foi de que todas as questões que eu tinha com a minha família nuclear, né, de origem, elas também se resolveriam, né? Que o distanciamento que existia naquele momento, que hoje, né, a gente conseguiu trabalhar bastante e melhorar essa relação, mas existia um distanciamento muito grande, né? E eu achava que tendo um bebê eles viriam até mim, eles ficariam mais próximos de mim, da minha família de origem. Isso não aconteceu. E não é culpa deles, né? Foi uma ilusão que eu criei, foi uma expectativa que eu criei, que de alguma forma me mobilizou a ter aquele bebê, de forma inconsciente. E é muito dolorido a gente olhar para esse lugar. É muito dolorido a gente conseguir assumir para a gente mesmo que eu não tive um filho só porque eu queria uma criança para cuidar, para amar, para fazer ela feliz. Não. Existia ali um desejo meu de preencher um buraco, né? E isso acontece muito, muito mais do que parece, né? Então é importante olhar, mas não é fácil olhar, né? Eu já tinha, quando eu consegui enxergar isso, 37 anos, acho que foi com 37 anos. E eu tive meu filho com 33 para 34, né? Meu primeiro filho. Então eu já tinha uma idade, né? E mesmo assim, né? Eu precisei compreender que existia uma motivação egoísta na decisão de ser mãe naquele momento, né? E que não muda o amor que eu tenho por ele, não muda a alegria de ter decidido ser mãe. Isso não muda. O que muda é compreender essa motivação inicial, raiz, para olhar para mim. Falar, opa, se existe esse buraco, vamos olhar para ele, né? Que bom que tá tudo bem, né, com a criança que você deu conta. Mas é interessante olhar por esse prisma, que eu nunca tinha olhado até ler esse livro, né? Trata-se de uma crença de que sua felicidade somente é possível através do outro. Então, ou senão a gente tem um filho porque a gente quer provar para nossa mãe que nós vamos ser boas mães, né? Eu vou mostrar para ela o que é ser uma boa mãe, né? Existe isso também, vingança, né?
Trata-se de uma crença de que a sua felicidade somente é possível através do outro. Então você acredita que vai encontrar o príncipe encantado ou a princesa encantada e será feliz para sempre. E tem uma outra forma que eu vejo também motivar muitas mulheres a terem filhos, quando elas não estão satisfeitas no seu relacionamento amoroso, né? Quando elas não encontram no parceiro, um companheiro de fato. E aí elas acabam trazendo os filhos para fazer companhia para ela, porque aquele parceiro não é a companhia dela. Eles não têm conexão. Mas ela não pode abrir mão daquilo, porque socialmente ela seria talvez mal vista, né? De se separar, se divorciar, ou o medo também de ficar sozinha na velhice, né? E aí, para não encerrar esse relacionamento, ela coloca filhos no mundo, né? E aí ela projeta no filho esse lugar da onde ela quer receber amor, porque ela não está recebendo do parceiro ou parceiro da parceira, né? Então esse também é um lugar muito comum que eu vejo acontecer. Mulheres infelizes no casamento, tendo filhos para tampar esse buraco, essa carência que fica por elas perceberem que elas não têm conexão com o parceiro. E não que não seja possível construir essa conexão, mas dá trabalho. Aí às vezes existe um lugar de ilusão que diz para a mulher que é possível, é rápido, é só você ter um bebê, né? Ou até mesmo na ilusão de que sendo mãe aquele parceiro vai se aproximar mais. E muitas vezes o que acontece é o contrário, ele se distancia mais, né? Inclusive a gente vê muitas pessoas tendo bebês e se separando com bebês pequenos ainda, né? Porque ao invés de melhorar, piora. No meio disso, existe uma dúvida específica do universo feminino. Uma mulher, para completar a maturidade, é preciso ter um filho? Não necessariamente. E isso é muito importante a gente refletir, porque cada vez mais tem mulheres que não querem ter filhos, né? Com esse advento do empoderamento feminino, das mulheres indo para o mercado de trabalho, querendo fazer carreira, querendo ser empresária e conseguindo, né? E sendo lindo a trajetória de muitas mulheres que estão conseguindo sim esse movimento, elas decidiram não ter filhos, porque os filhos delas são as ideias delas colocadas no mundo, né? O filho é uma criação, não precisa ser necessariamente um bebê. E é isso que ele vai falar aqui. Essa é uma programação social que vem de uma religiosidade, de um conservadorismo e de uma necessidade de controlar a mulher, mantendo-la no lar, cuidando dos filhos e da família. É verdade, tá? Então, existe todo um jogo aí que faz com que isso se torne obrigatório, né? A mulher casar e ter filhos, né? Porque quem casou e tem filhos, ou quem tem filhos, né? As mulheres que têm filhos na nossa sociedade, a gente sabe a dificuldade que é você ter filhos, estudar e trabalhar, né? Se colocar de fato no mundo como sujeito, não só como a mãe do fulano, a mãe do ciclano, né? Que aliás é um lugar que no começo da maternidade me incomodava muito. Ninguém me conhecia mais como Mayra. Ah, você é a mãe do Rafa? Olha a mãe do Rafa, né? E eu, né, leonina, né, que tem essa identidade, que gosta de ser lembrada, né, e que não esconde isso de ninguém, aquilo doía, né? Tipo, cadê a Mayra? Agora não existe mais Mayra, existe a mãe do Rafa, né? E existia um lugar ali naquelas pessoas que eu falo, gente, elas querem me machucar. Então, é muito desafiador, né? E essa programação social que está com os tempos contados, ela já está caducando. Eu vejo muitos carregar essa angústia, mas se puderem ser realmente honestos consigo mesmos, encontrarão por trás dessa questão a necessidade de agradar alguém. Ha! Quando ocorre um comando superior para ter um filho, você não quer agradar ninguém. Comando superior, ele quer dizer aqui do coração. Quando você realmente sente, eu quero ser mãe, né? De uma forma muito simples, muito leve, né? De realmente não ser um lugar de um buraco, não ser um desejo que vem de um buraco, né? Desse buraco da carência, né? Daquela mãe. Muito pelo aqui. Quando ocorre, você não quer agradar, muito pelo contrário, às vezes você até desagrada. Então, muitas pessoas, muitas mulheres que decidem ser mães e que acabam desagradando muita gente.
né? Que não entende a necessidade daquela mulher, quer ser genuinamente mãe, não para suprir nenhuma necessidade própria, né? Ou carência. Outras vão usar esse poder de outra maneira, vão usar seus aparelhos de outra maneira, como canalizando a sua energia para a criatividade divina, né? A sexualidade é fonte de energia criativa. A nossa criatividade vem da nossa sexualidade, dessa capacidade de criar, de gerar, de nutrir, né? De colocar no mundo. É muito metafórico, né? A mulher é capaz de colocar no mundo e não só bebês, né? Essa também é uma forma de dar à luz a muitos filhos. Tenho visto muitos buscadores espirituais comprometidos em encontrar um parceiro e ter filhos, acreditando que através deles encontrarão felicidade duradoura. Existe uma frustração por não estar podendo realizar nossos próprios sonhos, já que fomos programados para acreditar que através da família encontraremos a fonte da felicidade. Mas isso é um grande equívoco. Trata-se de um programa instalado nos corpos emocional e mental. Sinto que é preciso romper com esse programa, com essa necessidade de agradar. É fundamental que você possa ouvir o seu coração. Qual é o programa da sua alma? Você veio aqui para quê? Para quê? Por quê? Eu sinto que se todos pudessem, de fato, seguir o caminho do coração e ouvir a voz do Supremo que habita em cada um de nós, certamente o número de crianças encarnadas iria diminuir muito. E é algo que precisa acontecer. A gente percebe isso, né? Eu tenho algumas questões que eu coloco para mim e para algumas pessoas que me incomodam. Eu vejo as pessoas tendo vários filhos ainda, né? E pessoas de classe média alta, né? Por que não adotar as crianças que estão abandonadas, né? Por que que as pessoas adotam animais e fazem campanhas e te pressionam, se você compra alguém, te criticam, te julgam, e não adotam crianças? Eu sempre me questiono isso, né? Deixa eu ver onde que eu parei. Tá. Então, aí vem a pergunta de novo. Quem você quer ter um filho? O egoísmo? O medo da escassez? O medo da solidão? Talvez você possa concordar que é injusto trazer um ser para este planeta somente porque você quer alguém para cuidar de você. Dessa forma, você está alimentando esses karmas que de geração em geração se fortalecem. Você está jogando contra si mesmo e dificultando a própria liberação. Eu sei que parece tremendamente desolador envelhecer sozinho. Todos nós envelhecemos e alguns adoecem. Conseguiremos evitar isso tendo um filho? Não. Vamos minimizar nosso sofrimento porque alguém vai cuidar de nós e nos dar comidinha na boca quando estivermos velhos? Tudo isso é tão relativo. Tenho visto filhos querendo jogar os pais num asilo, sentindo uma raiva horrenda por conta de como foram tratados. Vejo gente torcendo para que pai e mãe morram, para que se livrem do problema que é a sua velhice. Não nos iludamos. Por que e para que ter um filho? Só quem tem a resposta para essa pergunta é o coração. Se você já trouxe um filho para este plano, você será exigido. Existe uma responsabilidade. Você criou um karma e não há como fugir dele. A fatura já foi emitida. Tenha calma, não é caso para desespero ou arrependimento. Mesmo que tenha sido um ato inconsciente, ele também lhe serve, pois lhe dá uma grande oportunidade de romper com o ciclo kármico. E a única forma de fazer isso é amando incondicionalmente, porque o seu filho vai exigir exatamente isso de você. A maternidade e a paternidade é uma iniciação espiritual para testar o seu amor, o seu altruísmo até o limite. E estando muito identificado com a criança ferida, com a carência, possivelmente essa prova será muito difícil. Em meio ao imenso amor que sente e manifesta pelos filhos, haverá momentos em que você será tomado pela raiva.
e sentirá culpa por isso. A criança sente o seu amor, mas também sente a sua raiva. Então ela fica com raiva por sentir que você não está aberto como ela gostaria. E também sente culpa por ter raiva de quem ela deveria amar. E assim, o círculo vicioso se perpetua. E é isso. Então, assim, é uma visão não ortodoxa, né? Bom dia, Margot. Margot, caiu o comecinho, mas está completo no YouTube e no Facebook, tá? Mas aqui vai ficar bastante coisa também. Caiu quando estava com 16 minutos, mais ou menos. Então é isso. É uma visão não ortodoxa sobre a maternidade, dolorida, né? A primeira vez que eu li aquilo me deu um desconforto muito grande. Tem que pensar nisso, tem que ser honesta, né? Tem que tirar o véu, né? Olhar a maternidade de uma outra forma, de uma forma não romântica, obrigada, de uma forma não romântica, porque não é, é real. A maternidade ela tem o seu lado luz e sombra, como tudo no mundo. Tudo é ambivalente, inclusive a maternidade. É muito importante, né? Elaine, é demais, assim. Isso é uma coisa que, de um lado, nos incomoda, nos gera um desconforto gigante, mas tem um lado que nos liberta. E foi isso que eu senti depois que eu digeri esse questionamento, de que eu consegui ser honesta comigo, né? De entender de onde veio a minha necessidade de ser mãe aos 33 anos, né? O que de fato estava escondidinho ali. Então, a motivação, né, muitas vezes, ela não é uma motivação altruísta nesse desejo de ser mãe. É egoísta. Está relacionado com essa nossa carência, que de algum lugar vem. Mas está tudo bem também. E isso aos poucos eu fui compreendendo, né? Porque vem de um lugar egoísta, mas é a partir do olhar que eu vou lançar para essa experiência, a partir do momento que aquela criaturinha está ali, é ali que eu vou conseguir me desenvolver, me evoluir para chegar num lugar altruísta, né? Então é uma grande escola. É uma missão espiritual, sim. E quando a gente entende dessa forma, a gente age com muito mais comprometimento com o nosso desenvolvimento pessoal. Porque é a partir do meu desenvolvimento como mãe e do pai como pai que os nossos filhos vão poder sair desse ciclo kármico. Que eles vão poder, de fato, o dia que decidirem, se decidirem ser pais, os meus, né, que são dois meninos, que seja uma decisão do coração. Que não tenha nenhum buraco ali para tampar. Né? Que eles consigam, de fato, ter um outro lugar de decisão, não mais uma carência afetiva. E é essa a nossa busca. Porque a gente quer que eles sejam felizes. Esse amor incondicional pelo filho gera em nós um amor próprio, a possibilidade de um caminho para esse amor próprio. Que é isso que liberta os nossos filhos. Enquanto esse amor precisar ser preenchido pela existência dos filhos, pelo olhar dos filhos, pela presença dos filhos, esse filho está preso. E muitos desses filhos hoje estão sofrendo muito com ansiedade, com depressão. E tudo consequência de estarem nesse lugar que os pais colocam, principalmente a mãe. Né? Com essa função de dar amor para a mãe, de dar atenção para a mãe. Né? Ah, meu filho, minha vida. Melhor parte de mim. Ele é ele. Em algum momento ele foi parte de você na sua barriga. Mas é importante que essa criança entenda que ela, é um indivíduo, é um sujeito separado, né? Eu tenho esse buraco aberto, essa carência e essa ilusão de que um filho pode salvar minha existência. Você sabe disso. Eu fico feliz por acessar esse lugar agora e refletir. Ah, Elaine, que delícia! E realmente, a hora que você entrou, eu falei, gente, o universo é maravilhoso, né? A sincronicidade, a energia, né? A gente realmente, quando a gente se permite fluir, a gente vai para onde a gente precisa ir, né? E eu fiquei muito feliz de te ver aqui, de verdade. Esse assunto é muito interessante, ele é muito importante, e esse olhar, né? Você sabe também que é possível, né? Essa mudança, né? Dessa chavinha. E eu sei que você vai conseguir porque você é corajosa pra caramba. É isso, amores. Então, amanhã a gente vai falar sobre ressignificando o nascimento.
É muito bonito também essa parte. Tá bom? Eu espero que tenha feito algum sentido para vocês, que possa ajudar todo mundo que vai ouvir isso depois também, né? E se quiserem, né, trocar ideia, já sabem, é só mandar mensagem, né? Na bio tem o link para o meu WhatsApp também, quem quiser mandar o WhatsApp, tá? E vamos conversando, vamos ressignificando todos esses papéis, né? Todas essas expectativas que são geradas a partir de tantas ilusões que são criadas na nossa sociedade, na forma como ela é construída, né? Ter um filho é colocar no mundo um sujeito para que ele seja ele, para que ele possa amar aquilo que ele quiser amar, que ele não venha ao mundo com a responsabilidade, isso é muito sério, que ele não venha ao mundo já nas costas com a responsabilidade de prover amor, acolhimento, atenção para os pais. Não é para isso que uma criança vem ao mundo. Não deveria ser. Então vamos nos trabalhar, né? Quem ainda não teve filho, né? Linda, sempre faz sentido. Então quem não teve filho ainda, faça esse trabalho individual, pessoal, antes de ter filho. Né? Eu acho que quanto mais a gente tomar essa consciência, mais cedo a gente começa esse processo de autoconhecimento, justamente para sair desse ciclo kármico, né? E só assim ter um mundo melhor, onde esses sujeitos que vão vir, eles vão vir com energia para o mundo, para criar, para fazer, para construir, para inovar, e não usar essa energia de uma criança para suprir um buraco de carência nas mães e nos pais. Esse é o nosso trabalho, tá bom? E tamo junto. Sempre evoluindo, sempre aprendendo. Não é fácil, como eu sempre falo aqui, não é rápido, não é fácil, não é indolor, mas é maravilhoso quando a gente consegue, é libertador. Tá bom? É isso, amores. Então, até amanhã, 7 horas da manhã. Vamos falar sobre eu sempre esqueço, gente, ressignificando o nascimento. Tá bom? Beijo grande. Ótimo domingo, né? Aproveitem, se puderem descansar. Gratidão, gratidão a vocês todos. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. E agora, deixa eu encerrar aqui no Facebook, que salvou de novo a nossa vida. Obrigada, Facebook. Beijo, beijo. Tchau, tchau.